Olá, tudo bem? Meu nome é João Silva Alves Guimarães, sou doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito da União Europeia pela Universidade do Minho e hoje sou professor da Anhanguera e venho aqui para conversar com vocês sobre o direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento hoje é um tema extremamente debatido, principalmente pós-decisão do STF, e que a gente precisa entender alguns pontos para tentar validar o direito ao esquecimento no Brasil. Primeiro eu quero trazer para vocês os meus livros, tem um comentando a LGPD, um segundo sobre o direito ao esquecimento, que é a minha dissertação de mestrado, tenho 3 organizando sobre direitos humanos e todos estão disponíveis aí na internet para aquisição. Queria começar com vocês primeiro entendendo qual é o ponto hoje que estamos na tecnologia. Porque quando a gente olha para a tecnologia, nós tivemos um grande avanço nos últimos anos. Mas tudo começa com o computador da IBM, quando o primeiro computador pessoal veio sem disco rígido, com uma memória pequena, uma memória RAM muito pequena, custando $1.565, e que com o avanço veio até com leitor de disquete, teve alguns avanços, mas com uma restrição muito grande. Falando em disquete, o disquete é o primeiro mecanismo que a gente poderia transportar. Um primeiro mecanismo portátil para você transportar dados. E o disquete chegou a um pouco mais de 5 megabytes em 1993, mas 5 megabytes hoje dá mais ou menos uma música de MP3, em formato MP3, e foi um grande avanço na época. Mas eu falo que a revolução mesmo começa com o iPhone da primeira geração. O iPhone da primeira geração, até o Steve Jobs mostrando, que você teria tudo com o seu dedo, você não precisaria de nenhum artifício, nenhum aparelho que pudesse demonstrar ou você acessar a tela de alguma outra forma, só com a ponta do seu dedo você conseguia fazer tudo. Em 2007, com 4, 8 ou 16 GB de memória interna, você podia tirar foto, ligar para as pessoas, colocar foto no seu papel de parede por um preço de $599. E você tinha acesso a tudo, a mapas, música, filmes, vídeos. E hoje isso reflete no iPhone 14. O iPhone 14 Pro Max, podendo ter 1 TB de armazenamento, mais do que muitos computadores, num preço de $1.599, você tem uma ferramenta impressionante na sua mão. Só que essas novas tecnologias fazem o ato de esquecer, que antes era a regra, virar exceção. Por isso precisamos de mecanismos legais e tecnológicos para encontrar o equilíbrio. Quem disse isso foi o professor Victor Meischenberger, no seu livro Delete, que fala exatamente desse armazenamento massivo. Hoje, praticamente tudo que a gente faz está sendo guardado na internet. Seja diretamente por nós, através dos armazenamentos como iCloud, Google Drive, Google Fotos, ou as próprias redes sociais que a gente posta informações e que nos lembram todo ano que a gente fez no ano passado ou nos anos anteriores. O Google Fotos sempre manda, o iCloud sempre manda informações o que você estava fazendo no ano anterior. Se você é um usuário de Google Maps, você consegue ver exatamente a linha do seu tempo e o que você fez em cada dia, para onde você foi, quais são os locais que você visitou. Então, o esquecer hoje é difícil. Antigamente, para a gente achar alguma informação, para os mais antigos vão lembrar das listas amarelas. Para conseguir algum telefone, você tinha que pesquisar o nome aí nas listas amarelas, os locais. E hoje, uma simples busca no Google faz você achar qualquer tipo de informação. Só que essas tecnologias não são exatamente novas. Quando a gente olha para, principalmente, o metaverso, que Mark Zuckerberg trocou o nome da sua empresa até para Meta, para vender esse metaverso, nós já tínhamos 2 metaversos desde os anos 2000. Quem nunca jogou The Sims? The Sims é um dos maiores jogos vendidos pela Electronic Arts, a EA, e depois o Second Life em 2003. Foram tipos de metaverso onde você criava uma segunda vida, família, casa. O Second Life você podia até investir dinheiro e você tinha essa possibilidade dentro desses jogos. E aí nós vemos Stefano Rodotà. A tecnologia põe cada um de nós na condição de encontrar um lugar virtual,
no qual satisfazer nossos próprios interesses. Quando a gente olha principalmente para o Second Life, você podia buscar informações, você podia receber, comunicar, conversar com pessoas reais dentro do jogo. E aí eu trago o professor Eli Pariser. Estamos cada vez mais fechados em nossas próprias bolhas. A democracia que nós vivemos exige que nós baseamos em fatos compartilhados. No entanto, estão nos oferecendo universos distintos e paralelos. Tanto que hoje, se você entrar em qualquer rede social, por exemplo, você hoje não lê aquilo que você quer. Você lê aquilo que as redes sociais acham interessante para você. Twitter, agora X, no seu feed vai aparecer informações com quem você procura, com quem você reage, informações que acha interessante a você. Quando você entra no Instagram, por exemplo, aquelas primeiras pessoas que estão ali nos stories são frutos de relacionamento que o Meta acha interessante para você ver. Pessoas que você reage, que você curte, que você conversa, e no feed é a mesma coisa. Desde que os engenheiros da Mozilla fez esse feed eterno, essa rolagem eterna, nós temos cada vez mais gastado tempo dentro dessas redes sociais. Porque a cada vez que você sobe a tela para cima, aparece, né, a rede social coloca para você coisas que são interessantes para você, que te deixam ali dentro do aplicativo. Então, hoje, principalmente olhando para a professora Shoshana Zuboff, a dinâmica competitiva desses novos mercados leva o capitalismo de vigilância a adquirir fontes cada vez mais preditivas, de superávit comportamental. Então, nossas vozes, personalidades e emoções estão sendo rastreadas a todo momento. Então, essa câmera selfie que a gente utiliza para tirar lindas fotos, né, nossas fotos em locais, ela também é utilizada para rastrear emoções. Para questão de segurança para alguns aparelhos, igual o Face ID da Apple, mas ela é utilizada para captar a sua reação, o seu sorriso num vídeo. Então, quando você está vendo ali o TikTok, o seu sorriso, o tanto de tempo que você gasta vendo um vídeo, o próprio TikTok já mapeia isso e te coloca mais vídeos daquele gênero. Então, hoje, o mercado é tomado por uma decisão descentralizada, assim como o fluxo de informações. Hoje você tem streaming de vídeos, você tem streaming de música, você pede comida, por exemplo, pelo iFood ou por algum outro aplicativo, e tudo isso está mapeando. Cada site que você entra, cada compra que você faz, ou uma simulação de compras, quem nunca encheu um carrinho numa loja e fala assim, um dia eu vou comprar isso tudo serve para mapear o gosto das pessoas. Tanto que a gente teve um exemplo muito claro no Brasil. Anitta, com o seu hit Envolver, teve um número 1 do mundo usando o algoritmo do Spotify. Várias pessoas estavam acessando ao mesmo tempo e isso influenciava a rádio ou influenciava as músicas automáticas de outros e acabava aparecendo isso para muitas pessoas ouvirem. Então, importantes decisões da vida acabam sendo tomadas pelo próprio algoritmo. Hoje, quando você entra no streaming de vídeo, seja Netflix, seja Disney, qualquer um desses, você normalmente vai assistir o que está ali na primeira página. Raramente você vai fazer uma busca. Quando você ouve música nas suas próprias playlists ou são nas playlists automáticas, o iFood normalmente é o que está ali na primeira página, com o que você já pediu ou semelhantes àquilo que você pediu. Então, como diria um grande amigo meu, Felipe Medon, podemos dizer que trata-se do paradigma de Pôncio Pilatos. Entrega-se as decisões ao algoritmo e nós lavamos as mãos. Então, para que eu vou decidir as coisas da minha vida se o algoritmo tem capacidade de saber o que eu quero? E aqui eu entro na questão do direito ao esquecimento. O primeiro caso, e o caso mais famoso, emblemático até hoje, o acórdão Google, processo C-131 de 2012, do Tribunal de Justiça da União Europeia, um espanhol, ao pesquisar o nome dele, aparecia uma reportagem de jornal a qual mostrava que ele era um devedor da Fazenda Pública. Isso estava atrapalhando a vida dele e ele entrou com um pedido para que essa informação fosse apagada do Google, que não, quando as pessoas pesquisassem o seu nome, não aparecesse.
O acórdão Google foi julgado em 2014 e o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que o então direito ao apagamento, que estava já previsto na Diretiva 95/46, teria que também ser aplicado ao Google. Só que o Google não tem uma informação dele. O Google apenas indexa informações de outros sites, busca título e um pequeno trecho para apresentar como resposta de uma pesquisa. Então o Google falou, mas eu não tenho informações. E aí a União Europeia trouxe o direito à desindexação, onde você pode retirar informações dos mecanismos de busca, como o Google, daquilo que você não acha que é interessante ou daquilo que não te representa, porque entendendo que o apagamento faz parte da proteção de dados. Então, se você não quer que esse dado seja exposto à sociedade, na União Europeia você já podia pedir para apagar. Isso influenciou diretamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados. O regulamento de 2016, no seu artigo 17, número 2, traz explicitamente o direito ao esquecimento. Mas por que direito ao esquecimento? Eu trago 2 professores de Portugal que dissertaram sobre essa ideia. Primeiro, o professor Alexandre Souza Pinheiro, que coloca que o direito a ser esquecido é um apagamento em linha, de você apagar desde o primeiro onde você pediu para apagar até o último. Então, se você exclui uma foto de uma rede social, todos os outros sites que replicam essa foto, que têm essa informação, também precisam apagar. E, ao mesmo tempo, o professor Menezes Cordeiro coloca que o direito ao apagamento, o direito que vinha da Diretiva 95/46, não foi suficiente. E a gente, então, precisou criar o direito ao esquecimento, entendendo que a gente precisava apagar as informações de uma forma mais ampla. Isso influenciou diretamente na Lei Geral de Proteção de Dados, onde um direito ao apagamento, chamado aqui direito à eliminação, foi previsto e trouxe a possibilidade de, caso você não concorde com aquele tratamento de dados, você possa pedir para que esse dado seja apagado. Só que a União Europeia ainda trouxe um ponto a mais. Decidido em dezembro de 2022, no final do ano passado, o processo C460 de 2020 trouxe uma possibilidade para desindexação também de thumbnails, ou aquelas fotinhas que aparecem quando a gente faz uma pesquisa. Exatamente porque aquelas fotos podem tirar de contexto ou rotular uma pessoa de uma forma errada. Sempre que você pesquisa seu nome, provavelmente não vai aparecer apenas as suas fotos, e dependendo da foto, você pode rotular uma pessoa e trazer prejuízo a essa pessoa. E foi o que o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu. Você também, além de retirar essas informações de texto, como estava previsto desde o julgamento de 2014, agora em 2020 você também pode, desde 2022, desculpa, no processo de 2020, você também pode retirar essas informações através de fotos, de imagens. Só que a questão atual, e trazida pelo professor Bauman, é que o que nos assusta não é tanto a possibilidade de traição ou violação da privacidade, mas o oposto, o fechamento de saídas. A área da privacidade transformou-se num lugar de encarceramento, sendo dono do espaço privado, condenado e sentenciado a padecer expiando os próprios erros, forçando a uma condição marcada pela ausência de ouvintes ávidos por extrair e remover os segredos que se ocultam por trás das trincheiras da privacidade, por exibi-los publicamente e torná-los propriamente comuns de todos, que todos desejam compartilhar. A ideia de Bauman é muito clara. Hoje, você está numa rede social e a rede social te faz expor a sua vida. Tanto que nós temos inúmeros influencers que as pessoas seguem exatamente para ver o dia a dia. A curiosidade de saber o que um cantor come, o que um ator faz, o que ele faz no seu tempo, nas suas viagens, e você começa a ter que expor tudo aquilo que está na sua vida. Então a privacidade começa a ser contestada. E além disso, nós começamos a ter um armazenamento cada vez mais massivo e eterno,
Hoje, armazenar informações é muito simples, é muito fácil. É só olhar para essa evolução da tecnologia. Nos computadores, um disquete que cabe um MP3 a um celular hoje que tem capacidade maior do que muitos computadores de armazenamento. Então, quando a gente olha para essas novas tecnologias, nós temos inúmeros problemas. Inúmeros problemas porque nós estamos cada vez em bolhas. Se nosso comportamento está totalmente sendo vigiado, aquilo que apresenta a nós é só aquilo que a rede social quer. Tanto que existe uma questão do profiling, ou da personalização, da personificação. Então, cada vez que você entra na internet, você coloca mais algumas informações em relação ao seu perfil, e aí notícias começam a aparecer para você de acordo com aquilo que você gosta, e a notícia acaba tornando-se eterna, e não necessariamente ligada ao fato. Então, toda vez que eu pesquiso algo no Google, não me aparecem as informações mais recentes, mas as que são mais clicáveis por mim. Então, quando você faz uma pesquisa no Google, não vai aparecer aquilo que é de mais novo, mas aquilo que é mais do seu perfil, aquilo que você quer ver. Então, hoje, quando a gente publica alguma informação na internet, também tem a questão da interpretação. A cultura do cancelamento, ela é muito comum e muito presente, tanto que a gente viu vários participantes de reality, dependendo daquilo que foi feito dentro, né, das casas, dentro do momento em que estava sendo vigiado, foi massacrado depois nas redes sociais. E além disso, cada vez mais nós estamos nos superexpondo. E pior, superexpondo desde a primeira infância. Quantos filhos de influencer têm desde a sua gravidez sendo postado, né, com ultrassons, com todas as fases da sua vida, desde a amamentação até as primeiras falas, a ida para a escola, tudo está sendo fotografado, filmado e postado. Então, nosso comportamento se transforma em uma simples mercadoria. Em uma mercadoria que vai servir para nos vender informações, seja por publicidade ou seja para a gente ficar cada vez mais dependentes dessas tecnologias. Então, quando a gente pensa em direito ao esquecimento, até que ponto a gente dá o consentimento legítimo e até que ponto a gente sabe onde está sendo usados os nossos dados? Porque o direito ao esquecimento ou apagamento tem ligação direta, e aqui no Brasil, em relação ao consentimento. Se você retira o consentimento de alguma rede social, se você não concorda com os termos de uso, hoje ou você concorda ou você não usa. Então a gente precisa entender qual é o consentimento. A gente está dando consentimento para tudo isso que está sendo armazenado ou para toda essa vigilância? E alguns podem falar, mas os dados que são utilizados são dados anonimizados. Na Europa não existe nem mais anonimizado, e sim pseudo-anonimizados. Porque já entendeu através de pesquisas que você consegue, com dados que estão disponíveis de forma pública, com essas listas anonimizadas, você consegue voltar um dado a ser pessoal. Inclusive, algumas pesquisas chegaram ao índice de 95% de confiabilidade. Além disso, tratamentos por inteligência artificial. Quando a gente entra numa rede social, não é uma pessoa na Califórnia ou em algum outro lugar colocando informações para você. É o algoritmo que lê as informações que você tem e apresenta questões para o seu dia a dia. Facilidades, vídeos para você se divertir, para você ficar cada vez mais dentro daquela rede social. Então, até que ponto, se eu pedir para apagar ou se eu pedir para esquecer, isso vai ser esquecido? Então, quando a gente pensa em redes sociais, quando a gente pensa na internet, qual é a verdadeira extensão? E além disso, se algo trouxer um prejuízo a nós, então, por exemplo, uma pesquisa feita no Google no nosso nome e aparecer informações que não condiz com a realidade, ou informações que não têm nada a ver conosco, isso pode gerar problemas. E quem será responsabilizado? A responsabilidade civil hoje é aplicada a pessoas e não a máquinas. A gente precisa de uma personalidade, mas hoje a maioria das decisões são feitas por inteligência artificial, pelo algoritmo.
Então, mesmo que a gente consiga achar, por exemplo, nos casos de cultura do cancelamento, nos casos em que a pessoa sofreu violência dentro da internet, que não pôde trabalhar dentro da internet, que não pôde expor a verdade dentro da internet, mesmo que a gente ache quem causou o dano, essa informação para sempre estará na internet. Tanto que temos um caso icônico aqui no Brasil, do nosso Guilherme de Pádua, que foi ator. Teve o caso do assassinato da Daniela Pérez, filha da autora da Globo, Glória Pérez, que no seu falecimento todos os jornais o referiram como ex-assassino. E será que rotulá-lo como ex-assassino é correto? Ele pagou pelo que o crime que ocorreu. O STJ disse que crimes não podem ser esquecidos, mas ele já fazia outras coisas. Inclusive procurou Glória Pérez para pedir perdão, para tentar o perdão dela pelo assassinato. Mas em todos os lugares foi exposto como assassino. Será que não tinha outras informações que poderiam o caracterizá-lo melhor? Ou essa caracterização de assassino foi exatamente para as pessoas clicarem na notícia e lerem aquilo que estava na internet? E um caso recente na Alemanha, do piloto Michael Schumacher, que ninguém sabe como está a sua saúde, o paradeiro, teve uma entrevista com um padre que foi visitá-lo e a informação que ele passou aos jornais foi: Michael Schumacher estava com o rosto muito redondo e com as mãos quentes. A família de Schumacher pediu nos tribunais alemães que essa informação fosse apagada e foi dado o direito ao apagamento. Então, essas informações não caracterizam uma pessoa e as informações estão continuando cada vez mais na internet. Então, quando a gente pensa no direito ao esquecimento na internet, ela se torna uma ferramenta para a proteção dos dados pessoais, para a proteção dos direitos de personalidade, para a nossa honra, para a nossa imagem, para a nossa privacidade ser mantida. Em uma geração onde tudo é para ser exposto, onde tudo é para ser postado, onde nós precisamos a todo momento expor o que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Então, quando a gente pensa em esquecimento, não é uma questão de você apagar a história, como foi levantado no julgamento dos temas 786 do STF. Não é para a gente apagar as informações da internet ou apagar todos os nossos erros. O STJ, como eu disse, já falou que crimes não podem ser esquecidos. Aquilo que é de interesse coletivo não pode ser esquecido. Mas aquilo que vai contra a nossa imagem, contra a nossa honra, contra os direitos de personalidade, talvez as ferramentas atuais não sejam eficazes o suficiente para a gente lutar dentro da internet. Por isso, na Europa já é válido o direito ao esquecimento e a gente precisa trazer essa ideia para o Brasil. Fica aqui o meu muito obrigado pela sua atenção, tá aqui as minhas redes sociais, meu e-mail caso vocês queiram entrar em contato e fico disponível para qualquer outra solução de dúvida. Um grande abraço e espero que você entenda que o direito ao esquecimento ele é essencial para proteger os direitos de personalidade dentro da internet.